Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou muito feliz que nós estamos chegando aqui na nossa última lição desse trimestre, né? Um trimestre maravilhoso. Nós estamos sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições dele, né, para a nossa vida. E podemos ter a oportunidade de chegar nessa última lição e estudar sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma esperança na sua vida. Essa esperança foi traduzida nas cartas que ele escreveu às igrejas onde ele pastoreou, nos ensinamentos dele. E essa esperança ela vai ser hoje, nós vamos mastigar ela aqui, vamos degustar a palavra de Deus aqui, concernente essa gloriosa esperança. Eu quero agradecer você já de bate-pronto, que nos acompanhou em todo esse trimestre. Deus te abençoe. Na próxima semana nós iniciaremos um novo trimestre. Vamos fazer uma live da nossa Escola Bíblica Dominical, uma live inaugural, né, do próximo trimestre. Então, já estou lhe convidando antecipadamente, né? Mal terminou essa, já estou lhe convidando para a próxima, porque realmente nós temos essa sede de aprender a palavra do nosso Deus. E hoje nós temos a lição número 13, né? A gloriosa esperança do apóstolo. E o textuário está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verdade prática da nossa lição. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Essa é a verdade prática da nossa lição. Leitura bíblica em classe. Se você de repente está com a Bíblia aí, eu vou citar aqui para você, você pode abrir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Enquanto você abre sua Bíblia aí, eu já quero lhe convidar, se você já for inscrito no canal daqui da IE de Glória, clica aqui embaixo em compartilhar, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Instagram, no Facebook, mande para alguém essa aula para aprender a palavra de Deus acerca da gloriosa esperança do apóstolo Paulo, que é nossa esperança também, né? Já vou adiantar, é a volta do Senhor Jesus. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque toda terça-feira a gente tem um vídeo novo da Escola Bíblica Dominical, e quando você se inscrever, ative a notificação, porque quando nós lançarmos o vídeo, você vai receber a notificação e vai poder ser lembrado de assistir a aula da Escola Bíblica Dominical. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo número 8, diz assim a palavra de Deus: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exaltai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Glória a Deus por esta leitura bíblica em classe. Nós temos 3 objetivos ao finalizar essa lição. Primeiro, ressaltar a consciência do apóstolo Paulo diante da morte. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós falamos na lição da semana passada, só que de uma maneira mais aprofundada, né? E trazendo um componente novo, que é o componente da esperança.
A morte para nós deve ser vista como uma esperança, tá bom? De nos encontrarmos com o Senhor. Vamos ver isso durante essa lição. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Paulo ensina sobre a volta do Senhor Jesus e essa é a gloriosa esperança da igreja. E terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor Jesus. Nessa lição, nós vamos aprender que nós não podemos perder a esperança do céu em meio aos sofrimentos e às tribulações dessa vida. Não podemos perder essa esperança, porque tomando o capacete da salvação, como disse o apóstolo Paulo, ou seja, colocando em nossa mente que nós não estamos aqui de uma maneira eterna, nós estamos trilhando o caminho para a salvação, nós vamos conseguir vencer as tribulações da vida, as dificuldades que nós sofremos aqui na terra. Por quê? Porque nós temos um objetivo, e o objetivo nosso é a nossa salvação. Nós aceitamos a Jesus não para ficar aqui na terra, não para viver sem esperança. Aceitamos ao Senhor Jesus para viver com esperança, acreditando que nós vamos morar lá no céu. Ponto central dessa lição: a volta do Senhor é gloriosa, é a gloriosa esperança dos cristãos. A volta de Jesus é a nossa gloriosa esperança, é o que nos dá ânimo, é o que nos dá alegria do futuro. A consciência de Paulo diante da morte, uma morte como oferta de sacrifício. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, nós até fizemos leitura disso, o apóstolo Paulo diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio, ou seja, a sua morte iminente, como uma oferta apresentada a Deus. O apóstolo Paulo não via a morte como um fim, mas ele via a morte como uma oferta, ou seja, ele é como se ele estivesse dizendo assim, eu agora, de maneira definitiva, estou me entregando ao meu Senhor como um sacrifício. A minha vida é um sacrifício para o Senhor. E eu estou oferecendo esse sacrifício porque a minha partida já está próxima. Aí ele citou aquela frase que a gente usa, em todo sepultamento, em todo ato fúnebre. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim, mesmo no final da minha vida, eu já estou dizendo para vocês que a minha fé está resguardada no Senhor. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, nós o encontraremos no meio da morte. Escuta isso aqui, põe isso na sua cabeça. Nós falamos disso aqui na lição da semana passada. Todos nós, a não ser que sejamos ou que estejamos fazendo parte da geração que vai ser arrebatada, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar, Mas no dia que Ele voltar, nós subiremos com Ele, se estivermos firmes com o Senhor. A não ser que nós enfrentemos o arrebatamento, todos nós vamos ter que passar pela morte. Não sei se seja arrebatado, todos nós estamos destinados à morte. E tendo essa consciência, aceitando isso, nós nos preparamos através do Espírito Santo para esse momento dessa esperança gloriosa de se encontrar com o Senhor. Tá bom? Combati o bom combate, o que o apóstolo Paulo citou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 7. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso aqui? É como se ele estivesse fazendo uma retrospectiva da vida dele. Dizendo assim, o bom combate do Evangelho, eu combati ele na minha vida. O apóstolo Paulo ele passou por perseguição, por provação, por injustiça, mas também passou por inúmeras plantações, afirmações de igreja, também passou muita coisa boa, porque senão a gente fica só falando de tribulação, de prova, de guerra, de luta, e parece que a vida do crente não tem nada de bom, E na verdade nós vivemos felizes com Jesus, mesmo com as tribulações. Quem é que não passa, quer crente ou não? Agora, o crente tem esperança em Jesus. O crente tem conforto em Jesus. O crente tem alívio em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, é um bom combate. Realmente é um combate. Mas para quem tem Jesus, esse combate não é qualquer combate. Esse combate é um bom combate. Aí ele disse, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Que nós também possamos ter esse mesmo sentimento. Estamos em um verdadeiro combate, que é um bom combate, porque é o combate do Senhor nas nossas vidas, E nós vamos acabar esse combate um dia. E quando acabarmos, nós possamos ter essa consciência que o apóstolo Paulo tinha,
Para termos essa consciência, nós precisamos ter gratidão e esperança. Ninguém tem essa consciência sem ser grato a Deus. Se a gente não for grato a Deus, nós vamos reclamar, porque eu estou passando por isso, por aquilo outro, ainda vou querer morrer. Para ver se acaba esse sofrimento, né? Quando nós não temos gratidão, esse sentimento ele entra dentro de nós. Mas quando somos gratos a Deus, nós permanecemos, perseveramos no Senhor até o dia da volta do Senhor Jesus ou até o dia em que Ele vier nos buscar. Mais importante do que começar é a forma como nós terminamos a carreira. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, e eu não só acabei a carreira, eu guardei a fé. Quantos, infelizmente, perderam, chegando para o final da sua vida, né? Se afastaram do Senhor, ou fizeram aquilo que desagradava ao Senhor, infelizmente perderam de guardar a fé até o último momento. Então, mais importante do que a maneira como nós começamos, é a maneira como nós terminamos a nossa carreira. E o apóstolo Paulo ensinou, eu acabei a carreira e guardei a fé. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante, robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com uma atitude serena. Como ele tinha fé, como ele cria, ele olhava para aquele momento, mesmo que estivesse chegando diante da morte, ele olhava para aquilo com fé, porque ele olhava com esperança vinda de Deus. Temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo disse isso, ele disse, eu tenho essa esperança. A minha esperança é deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Não tenho uma esperança aqui de viver eternamente aqui na terra, não. Não quero isso, não. Eu quero ir morar com Deus. Crente tem que ter esse desejo, viu? Se for um crente que não está tendo esse desejo de morar no céu, tem alguma coisa errada aí, viu, irmão? Se você estiver gostando mais da terra do que desejoso para o céu, tem alguma coisa errada. Aí ele diz também, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele falava do desejo dele de partir e morar com Cristo, que é muito melhor do que ficar aqui na terra. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Nós não estamos aqui, irmãos, se afastando do pecado, vivendo uma vida na presença de Deus, se resguardando da corrupção do mundo. Nós não estamos fazendo isso à toa, não. Nós estamos fazendo isso e tem um galardão, tem uma recompensa para você que faz isso. E o apóstolo Paulo diz que recompensa é, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ele disse assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Foi o ensinamento do apóstolo Paulo. Nós estamos nas mãos do justo juiz, que é o nosso Senhor, grandioso Salvador. Então, essa consciência o apóstolo Paulo tinha diante da morte dele, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, recebeu o galardão, a coroa da justiça que estava preparada. É o resumo aqui desse primeiro tópico da lição. Segundo tópico, nós vamos tratar sobre a doutrina bíblica de Paulo, sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele começa com uma conjunção, a conjunção mais, que é para retomar a ideia lógica que ele vem trazendo do quarto capítulo. Se você for ler o capítulo número 4 de 1 Tessalonicenses, e o capítulo número 5 é uma continuação. O apóstolo Paulo trata acerca da ressurreição, ele ensina acerca da ressurreição, né, dos mortos, e ele traz dando continuidade a esse entendimento, ele traz um ensinamento acerca da volta do Senhor Jesus. E qual é o ensinamento? Ele traz o ensinamento das duas fases da volta do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Jesus vai voltar em duas fases. Jesus vai voltar em duas fases. Qual é a primeira fase que o Senhor vai voltar? A primeira fase, o primeiro momento que o Senhor vai voltar, só os salvos em Cristo é quem vão ver. Só os salvos em Cristo é que vão ouvir o ressoar da última trombeta. Nós vamos fazer leitura aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo número 15
e 16. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo número 15 e também o versículo número 16. Se você tiver com a sua Bíblia aí, de repente você pode abrir a sua Bíblia e você pode acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. O apóstolo disse assim, ó: Dize-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a primeira fase da vinda, da volta do Senhor Jesus. É a fase em que ele vem retirar a igreja da face da terra. Os salvos em Cristo vão ouvir o ressoar da última trombeta, a voz de alarido, né? Um alarido de arcanjo, diz assim, né? Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós, os vivos, seremos transformados. Então, esse momento da primeira vinda do Senhor Jesus na primeira fase dessa vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja do Senhor. Qual é a segunda fase dessa vinda do Senhor Jesus? Ele vem retirar a igreja, leva a igreja para o seio de Abraão, né? Para as bodas do Cordeiro, para o seio de Abraão, não, perdão, para as bodas do Cordeiro, para aproveitar as bodas do Cordeiro, para estar lá com ele durante aquele período da grande tribulação, que não é o objetivo da lição, mas a gente vai tratar para você entender. E nesse período da grande tribulação, a terra vai estar aqui sob o domínio do anticristo. Essa segunda fase da vinda de Jesus é depois da grande tribulação. Porque diferente do que muitos ensinam, alguns ensinam, a igreja não vai passar pela fase da tribulação, porque o Senhor disse que ia livrar a igreja desse período de angústia. Então ele retira a igreja, leva a igreja para as bodas do Cordeiro e depois ele vem na segunda fase. A segunda fase da vinda do Senhor está descrita em Apocalipse, capítulo 1, versículo número 7. Todo olho verá. Aí todo o homem que estiver sobre a face da terra vai ver a vinda do Senhor Jesus. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo, e especialmente pelos judeus. Zacarias, capítulo 14, versículos 2 e 3. Os judeus vão ver o Senhor voltar, porque os judeus rejeitaram Jesus. Você lembra? Os judeus rejeitaram Jesus. E no período da grande tribulação, 144 mil judeus vão estar proclamando o Senhor Jesus. Por isso ele vem para livrar esses, né? E para livrar também a nação judia, para livrar o povo de Deus, o povo de Israel, da conjunção das nações que vão estar guerreando contra Israel. Porque vai ter inimigos que vão se levantar contra Israel nesse período. Aí o Senhor vem, vai livrar pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, vai desfazer todos eles com o seu poder, vai vencer o anticristo, vencer o falso profeta e o diabo para implantar o reino milenar. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16, depois você pode ler aí com calma. Essa é a segunda fase da vinda do Senhor Jesus. Sobre a grande tribulação, nós já acabamos tratando aqui, a igreja não vai passar pelo período do juízo divino denominado grande tribulação. A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, nós não estaremos aqui. Escute, tem muita gente que diz, não, a grande tribulação já é agora. Não, não é assim que a palavra ensina, então não aceite isso. A palavra não ensina que a grande tribulação é agora, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, e a igreja ainda está na terra. E, na verdade, o espírito do anticristo, o apóstolo Paulo ensinou, ele só ainda não se revelou de maneira completa, porque tem um que ainda resiste ele. E o que é que resiste o espírito do anticristo? A igreja. É a igreja na terra que resiste o espírito do anticristo. É a igreja que está na terra fazendo com que o anticristo não se revele. Mas, obviamente, o espírito dele já está operando na face da terra. Mas, quando esta for tirada do meio dela, ou seja, a igreja for retirada do meio da terra, aí vai estar livre para o anticristo operar. Tá bom?
Esses ensinamentos mostram aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor Jesus. Aprendemos aqui? Está claro sobre a doutrina bíblica da volta do Senhor Jesus? A volta do Senhor Jesus em duas fases. A primeira fase para buscar a igreja, a segunda fase para derrotar o anticristo, quando o Senhor vai instalar na terra o reinado milenar. Está muito claro, não está? Espero que você tenha aprendido. Se tiver dúvida, coloca aqui embaixo. A gente está acompanhando os comentários toda semana. De repente, se tem alguma dúvida, coloca, a gente responde. Ou na escola presencial, aqui na igreja, se você for da nossa igreja aqui no Campo de Glória, né? Se você não for, enfim, pergunta ao seu professor na escola dominical. Na sua igreja ele vai lhe ajudar, tá bom? Vamos para o próximo tópico da nossa lição. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados por Jesus. Jesus certa vez chegou por discípulos, quando eles estavam preocupados. Quando é que vai acontecer isso? Jesus disse, olha, vocês não se preocupem com os tempos e as estações. Não é responsabilidade de vocês saber aquilo que Deus instituiu pelo seu próprio poder. Por isso, nós devemos estar vigilando o tempo todo, não querer procurar adivinhar as datas, os períodos da volta do Senhor Jesus, porque nós sabemos que nem o dia nem a hora está revelado aos homens. O próprio Jesus, quando teve em terra, disse assim, olha, nem ao Filho foi revelado, senão o Pai, que é quem sabe. Ele, enquanto homem, não sabia o dia, não sabia enquanto ele esteve na terra. Né? Claro que dentro da concepção de Deus, né, 100% homem, 100% Deus, Jesus sabe qual é o dia que ele vai vir buscar a igreja. Que esteja breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Para buscar a sua igreja da face da terra. Pelo menos, irmão, vai ser viver livre da ameaça do pecado. Sabe uma coisa boa se viver livre da ameaça do pecado? Que tão de perto nos rodeia? Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do povinho. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente Jesus voltará. O próprio texto sagrado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1, versículo número 11, registra uma promessa. Qual é a promessa? Quando os homens de Deus estavam vendo Jesus subir, né? Chegou do lado deles um anjo e disse assim, varões galileus, por que vocês estão preocupados que ele está subindo? E se mesmo Senhor que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele vai descer para buscar vocês, para voltar, para pegar vocês. Ele foi recebido lá no céu e ele vai vir buscar vocês para levar vocês lá para o céu. Então, existe uma dimensão da esperança da igreja, que é a volta do Senhor Jesus. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. E assim a igreja tem que permanecer até a volta do Senhor Jesus, porque é o selo do Espírito Santo que garante a segurança da igreja. É o selo do Espírito Santo que garante a continuidade da igreja do Senhor. Nós estamos chegando ao final dessa lição. Eu espero que você tenha aprendido com essa lição. Tratamos aqui no começo acerca do apóstolo Paulo, da consciência que ele tinha sobre a morte, da segurança de ter combatido o bom combate, acabado a carreira, guardado a fé. Tratamos aqui no segundo tópico acerca da doutrina bíblica da volta do Senhor Jesus, uma volta que vai se dar em dois momentos. No primeiro momento ele volta para arrebatar os salvos e levar os salvos para aproveitar as bodas do Cordeiro, enquanto a terra vai estar na grande tribulação. E depois do período de 7 anos, que é o período da grande tribulação, vem para a segunda fase dessa volta do Senhor Jesus, que é uma volta gloriosa, onde todo olho verá, onde o Senhor vai destruir o anticristo, vai pelejar e destruir as nações que estarão contra Israel, vai restaurar a terra. A Bíblia diz que haverão novos céus e novas terras, a nova Jerusalém de Deus também vai descer e vai parar sobre a terra, a cidade santa celestial que está preparada. E nessa restauração o Senhor vai instaurar o reinado milenar e nós vamos ficar com o Senhor, permanecer com o Senhor nesse momento tão glorioso, né?
foi o que nós vimos aqui no segundo tópico. E agora, no terceiro tópico, né, não nos pertence tentar adivinhar o dia da volta do Senhor Jesus. Não queira fazer isso. Não tente adivinhar o dia da volta de Jesus. Viva como se Jesus fosse voltar agora. Viu? Viva como se Jesus fosse voltar agora, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem haverá de vir, mas sabemos que ele virá, tá bom? Meu querido irmão, nós chegamos ao final dessa lição. Muito obrigado por você estar aqui conosco durante todo esse trimestre, assistindo a nossa aula, acompanhando, sendo edificado. Nós esperamos que esse conteúdo tenha edificado a sua alma, tá bom? Na próxima semana já nós iniciaremos o próximo trimestre. Vamos fazer uma live inaugural, tá bom? Do nosso trimestre, apresentar o tema. O tema é a inspiração das Escrituras Sagradas. Nós vamos ler a importância da Palavra de Deus, vamos estudar sobre a importância da Palavra de Deus para a Igreja do Senhor, tá bom? Quero lhe agradecer, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.